Vamos para mais uma página do meu Art Journal. E aqui eu vou começar fazendo o fundo dele. Então eu fui colocando algumas cores aqui de tinta. Eu coloquei azul marinho, preto, roxo e verde. E com um pincel, esse pincel de espuminha, né? Eu fui passando aqui, misturando as cores e pintando todo o meu fundo. Eu não fiz nenhuma preparação nessa página. O meu Art Journal ele tem uma folha que tem uma gramatura mais ou menos de 90. Então, não é uma folha muito fina nem muito grossa. Aí, eu peguei alguns recortes de revista e fui colocando em algumas regiões para dar fazer um destaque, né, no fundo dele. Porém, eu vou passar tinta ainda por cima, então não vai ficar assim tão destacada essa parte. Então, eu só espalhei um pouquinho de cola e com a ajuda da espátula eu fui espalhando. Não tem problema que essa cola saia aqui um pouquinho, porque a cola branca ela vai secar normalmente. Então eu fiz isso, primeiro eu coloquei aonde era a ideia de colar cada um desses pedaços. Eu rasguei todos eles com a mão, para dar esse efeito também, né, de recorte. E aí eu fui colando aonde eu tinha escolhido colocar cada uma delas. E aí com a espátula, eu vou alisando direitinho cada um para espalhando, né, a cola, para não ficar aqueles gruminhos de cola, né, porque com uma cola branca, ela é a base de água, né, então ela fica uns gruminhos. Aí com o dedo mesmo, eu fui pegando algumas tintas, a mesma tinta que eu usei no fundo, e fui passando por cima dessa minha colagem para ir não deixar tão destacado, né, o que a cada uma dessas páginas. Então, eu vou passar por cima de toda ela, vou fazer uma mistura com as mesmas cores que eu usei no fundo. E com o dedo mesmo, poderia também usar um pincel, uma esponjinha, mas aqui eu coloquei a mão na tinta e fui espalhando de forma aleatória. Então, eu vou fazer isso em toda a minha página. Pode ver que não é muita tinta, eu pego só um pouquinho com o dedo e vou colocando, que eu não quero que fique também muito forte. Eu quero que tenha uma certa transparência, né? Que dê pra ver que tem alguma coisinha aí nesse fundo. Não é pra cobrir ele completamente. Achei que ficou bastante interessante essa mistura do fundo também, das cores. Achei que ficou um efeito legal depois que eu passei o rolinho de espuma. E aí, aqui com o dedo, eu fui passando cada uma delas. Então, eu comecei com essa cor, que é um violeta, né? Um roxo. Ele não é uma tinta fosca e é uma tinta PVA, tá? Então, eu uso bastante desse tipo de tinta, tinta acrílica, tinta PVA, até mesmo tinta de tecido. Às vezes eu acho umas cores bonitas e passo. Ó, o dedo da pessoa como já tá todo manchado de tinta. Ainda bem que é a base de água, né? Então, depois é só lavar que sai tudinho e não estraga o esmalte. Então aqui eu fui passando todinha a tinta para fazer essa primeira camada. E como a camada tá bem fininha, ela seca também mais rápido, né? Quando a gente faz uma camada muito grossa, ela demora um pouco para secar. Mas nesse caso, ela tá bem fininha. Aí eu aproveito também para dar um retoque aqui no fundo, onde eu quero que tenha mais uma corzinha. Essa tinta a gente consegue, né, criar algumas camadas com ela. Fica bem interessante para depois eu vir com o meu desenho. Então, eu queria um fundo bem escuro, porque o desenho que eu vou fazer hoje no meu Art Journal será com uma caneta branca. Então, o fundo precisaria estar bem escuro para que esse desenho se destaque no fundo, né? E aí eu escolhi essas cores verde, azul, preto e o roxo. Achei que foi uma mistura que eu gostei bastante de fazer. Aí ali tava subindo um pouquinho, a folha não tava bem coladinha a ponta, então só passando um pouquinho mais de cola pra deixar ela bem certinha, pra não ficar descolando. E agora com a tinta verde, eu também com o dedo, nem lavei o dedo do jeito que tava, eu vou espalhar aqui. Então, eu vou dar uma acelerada no vídeo e já venho mostrar como que ficou. Então, meu fundo ficou assim. Fiz a mistura, né, das cores, mas ainda dá pra ver, né, a folha por baixo. E agora, com a minha caneta branca, eu vou começar a desenhar. Então, essa é uma caneta Posca, né, de um pincel um pouquinho mais grosso. E aqui eu vou desenhar algumas folhagens, algumas flores aqui na minha página. Eu decidi fazer hoje só essa pintura de fundo, né, com tinta, essas pequenas colagens e o restante vai ser tudo desenho.
mas desenhos bem simples, que são fáceis de fazer, não precisa saber desenhar necessariamente para conseguir fazer esse tipo de flores. Pode ver que são bem simples, fiz um traço e fiz um formato ali como se fosse uma folhagem, um tipo de florzinha. E aí aqui eu subo um pouquinho maior, também vou fazendo da mesma forma, então ó, não tem segredo para fazer esse tipo e fica super legal na folha. E aí, como o fundo tá bem escuro, destaca bastante a cor branca, né? Eu achei que ficou bem legal, era isso mesmo que eu queria. Aqui na pontinha eu vou fazer só alguns desenhos aqui para compor ali o fundo e vou deixar aqui a minha criatividade. Achei que a tinta aqui da caneta não saiu tão bem, então eu tô só reforçando aqui, porque a Posca você precisa ativar, né, a ponta da caneta para que saia a tinta dela. Acho que eu não tinha ativado bem na hora de fazer essa primeira, então ficou mais falhadinho em relação às outras. Então eu só completei para ficarem mais parecidas. E aí agora tô com cuidado aí para não manchar a minha mão, né? Não borrar o desenho, né? E agora eu vou fazer outro tipo de flor. Então, aqui eu fiz como se fosse um miolo e vou começar fazendo as pétalas dela. Então, também bem facinho, nada muito complexo. Então, qualquer pessoa, mesmo que não saiba desenhar, consegue reproduzir uma flor desse estilo. Aí aqui eu vou desenhar algumas folhas, né, o caule e algumas folhinhas. Então também bem simplesinho. Tô deixando a mão bem leve, bem solta para fazer o desenho. Aqui eu vou fazer as ranhuras, né, da minha folha. E pro outro lado também vou desenhar uma outra folhinha do mesmo estilo. Achei aqui que no meio da folha ficou ali, né, um espacinho meio branquinho, que não pegou tanto a tinta. Poderia ter reforçado com o pincel, mas só depois, na hora de desenhar, que eu já tinha desenhado, que eu reparei, então deixei assim mesmo. Aí fiz uns outros detalhezinhos aqui na minha flor, como se fossem uns pistilos, é isso que chama? Saindo dela. E aí, achei que essa ficou ok. Então, vou continuar fazendo aqui. Na hora de editar, que eu vi que a câmera, em algumas partes, deu uma falhadinha de mostrar o que eu tava fazendo, tá? Então, vou ficar mais atenta nas próximas gravações para não cortar nenhuma parte, né? Mas eu tô fazendo apenas risquinhos, como se fosse imitando uma graminha, um matinho um pouquinho mais alto. É só isso que tá sendo feito ali. E depois eu mostro como que ele ficou. Aí aqui eu puxei um outro cabinho para fazer a mesma coisa, o mesmo tipo de folhagenzinha que eu fiz no início. Então tudo bem que deu uma cortadinha ali, porque é a mesma coisa que eu fiz. E aí aqui embaixo tá só risquinhos, é como se fossem matinhos, né, crescendo do chão. E aí aqui do outro lado da folha também eu vou fazer flores também, do mesmo jeito que eu fiz do outro lado. Então, ó, essa flor é semelhante, né, com essa outra maior que eu fiz do outro lado. E aí, sim, aleatório, você vê que eu não tem um jeito certo de fazer esse tipo de flor. E até porque, né, aqui no meu Art Journal, o foco é trabalhar a criatividade e eu não fico presa à questão de estética, totalmente presa a isso, né? Claro que eu quero um trabalho bonito, tem coisa que eu faço e falo, não gostei. Mas era a expressão artística daquele momento, daquele dia, era como o meu inconsciente gostaria de se expressar, então no final tá tudo bem. Então não tem certo e errado aqui na composição do meu Art Journal. Porque para mim ele funciona como um trabalho terapêutico, né? Para eu exercitar a minha criatividade, para eu trabalhar a minha criança interior, para aliviar estresse, aliviar ansiedade e tudo isso. Aqui também estou fazendo uma outra flor semelhante, então também faço as pétalas, aqui a base dela, né? E aí eu vou puxar o caule dela até lá o chão. Como ele tá passando aqui por trás, né, da outra flor.
E vou fazer também uma folha, uma de cada lado. Até essa folha ficou até menor do que poderia ter ficado, né, em relação ao tamanho da flor, mas tá tudo bem. E aí aqui fazendo as ranhuras da minha folha. Aí tô vendo aqui como que faz para não pegar aqui os cabinhos. E aqui também vou fazer esses... acho que é pistilho, algo assim do tipo. Que chama essas coisinhas aí que eu tô fazendo nas flores. Achei que ficou bem bonitinho. Aí embaixo também, igual do outro lado, tô fazendo só alguns risquinhos pra representar como se fossem graminhas, matinhos crescendo aí do chão, né? Do chão de onde as flores estão. Aí aqui também, igual do outro lado, né? Fazendo aquele raminho. Então, tudo que eu fiz numa página, eu fiz na outra para elas se complementarem, né? Para elas criarem uma harmonia entre elas. O que tem em uma foi feito na outra também. Então, agora eu vou dar uma acelerada no vídeo e mostro como que ficou o resultado. E o resultado final ficou assim. Espero que você tenha gostado. Se você gostou, deixa o seu like, se inscreve no canal e até o próximo vídeo. Beijos, tchau!